Então, pessoal, voltando aqui o nosso estudo, nós estamos na primeira aula ainda, o segundo tempo da primeira aula, sobre os modos de revelação verbal do Senhor. A gente ainda está no primeiro tempo falando daquela revelação que é a revelação geral, que é o conhecimento que a gente pode ter de Deus por meio da natureza, por meio da consciência e também por meio da providência do Senhor. E aí a gente já viu algumas implicações práticas que tem esse conhecimento que nós temos. E aí, nesse próximo slide, nós vamos observar algumas situações que nos ocorreram tendo em vista a queda, porque nós pecamos em Adão, ele sendo nosso cabeça federal, nosso representante, aquela pessoa que nós estávamos nele pecando, ou ele pecou, isso aí de acordo com o entendimento que você tem, né? Ou ele pecou como um representante legal nosso, e isso adveio no ser humano alguns efeitos, que está no próximo slide. Deixa eu passar. Quais são esses efeitos? Aqui, ó. Efeitos noéticos da queda, que aí não tem o restante, mas efeitos noéticos da queda. Não tem nada a ver com Noé, tá? Porque, apesar de chamar-se Noé, está ali a expressão, nous, a expressão é nous, que significa mente. Então, nós tivemos alguns efeitos por causa da queda que fizeram com que nós tivéssemos uma má compreensão da revelação geral, ou na revelação geral, na revelação que nos é dada por meio da criação do Senhor. Nós tivemos algumas situações que nos aconteceram, que acometeram ao ser humano por causa do evento da queda. E aí, primeiro ponto, no que? Na capacidade do homem de abstração ou de conhecimento do mundo à sua volta e de si mesmo. Então, o homem, o termo é filosófico, epistemologia, mas significa isso, a capacidade de conhecer algo, de abstrair algo, nos foi comprometida por causa desses efeitos noéticos da queda. Por isso, o homem conhece a Deus de forma como é dada aí na revelação geral, mas ele não o conhece como forma redentiva. Ele não se curva diante da sua glória, ele não se curva diante do seu eterno poder, da sua divindade, dos seus atributos invisíveis, como é dito. Isso porque ele tornou-se, o conhecimento dele se tornou nulo, obscuro. Ele tem uma má compreensão do mundo ao seu redor e, inclusive, a respeito de si mesmo. Eu destaquei o texto de Isaías 44, não preciso de abrirmos agora, não. Mas é o texto que o profeta Isaías fala sobre a loucura da idolatria. Lá, nesse texto, demonstra um homem indo até uma vegetação, uma mata, escolhendo lá a melhor árvore. Dessa melhor árvore, metade dela ele coloca para aquecer sua casa e para fazer sua comida, a outra metade dela ele ali esculpe um objeto de adoração e coloca dentro de um local para ali adorar esse objeto. Então, foi um problema que nos acometeu, que era o próprio conhecimento a respeito de Deus, a respeito do Criador, a respeito de todas as coisas, que nos sobreveio por causa dessa queda. Então, chama efeitos noéticos. É bom eu falar esses termos, porque nós estamos aqui numa escola. Então, se é numa escola, nós temos que aprender. Aí você pode pensar assim, mas eu não sei determinado termo, eu não sei. Aqui é o momento de aprendermos. Por isso que você tem a oportunidade de fazer perguntas. E aí eu também não sabia. Eu fui fazendo perguntas, fui lendo e aí eu fui aprendendo. Então, o primeiro ponto aí, afetou o conhecimento a respeito do mundo à sua volta, afetou o seu próprio autoconhecimento, né? Ficou até redundante, próprio autoconhecimento, afetou o seu autoconhecimento, ou seja, nós temos uma antropologia deturpada, isso que é. E com isso eu quero dizer o quê? Que nós temos uma má compreensão de quem nós somos. Nós só podemos ter uma compreensão de como o homem é por meio da revelação. Porque
a parte da revelação, a parte de uma atuação específica do Espírito Santo, o homem não entende que ele está mergulhado no pecado, como ele de fato está. Nós lemos lá em Romanos, capítulo 3, no verso 10, que todos se extraviaram, se fizeram nulos seus conhecimentos. A um só se fizeram nulos, o termo lá é usado dessa forma. Ou seja, os seres humanos, por causa da queda, não têm a compreensão de que o coração é contaminado e está assim, bem submerso mesmo no pecado. E por isso nós precisamos de uma atuação do Espírito Santo, precisamos também da reflexão que nos é dada e dos ensinamentos que nos é dada a respeito de nós mesmos nas Escrituras. O que o salmista fala assim? Em pecado eu fui concebido, em pecado minha mãe me trouxe ao mundo. Eu fui concebido em pecado. Ou seja, ele só tinha essa compreensão de que em pecado ele veio ao mundo porque foi uma própria atuação do Espírito Santo dele reconhecer que ele já nasce em pecado, que é aquilo que a gente chama de pecado original. Jeremias vai falar assim, que o coração do homem é corrupto e desesperadamente corrupto. E a gente só tem essa compreensão quando nós temos um encontro com o Senhor. Eu e você, antes, apesar de nós termos algum certo conhecimento de moralidade, nós não entendíamos que o quanto nós éramos pecadores, ou o quanto nós estávamos afundados no pecado em relação a quem? Aquele que exige, né, ou requer de nós uma submissão, que é o Senhor. Nós não tínhamos essa compreensão, porque o nosso pecado não é medido com a nossa ofensa em si, mas é contra quem nós ofendemos. Não é se eu estou furtando ou se eu estou roubando, mas esse ato é uma transgressão que afeta quem nós, em última escala, quem é que nós estamos afetando em última escala? É a quebra de um preceito daquele que criou os céus e terra, que criou todo o universo. Então, é muito mais amplo e muito mais profundo os efeitos da queda e a compreensão. A gente só tem condições de compreender dessa forma quando nós analisamos por meio das Escrituras. Também há uma atuação no nosso coração por meio do Espírito Santo. Eu coloquei o exemplo da vida de Lameque. Lameque, a primeira coisa que ele fez foi o quê? A poligamia. Ele largou a monogamia e foi ali se juntar, ou casar com outras mulheres, abandonando o preceito primário do Senhor. O preceito primário era que o homem se unisse à sua mulher e ambos fossem uma só carne. Mas, em especial, no versículo 23 e 24, fala do evento que ele se vangloriava porque ele havia matado mais pessoas do que o Caim. Né? Então, ele se vangloria ali desse fato. E aí, o terceiro ponto, que os efeitos noéticos da queda também afetaram as nossas vontades. O texto de João, capítulo 5, verso 39, fala assim: vós julgais conhecer as Escrituras, e são elas que testificam de mim. Isso Jesus falando com os fariseus. E aí e ele continua: vós não quereis vir a mim. Ou seja, a vontade do ser humano foi afetada por causa da queda, por causa dessa obscuridade, e a mente do ser humano ficou obscura. E aí, de forma ampla, você vai poder ver isso em Romanos capítulo 3, no verso 10 seguinte. Tá? Então, o texto que eu queria trabalhar até então, e para nós refletirmos, eu vou levantar algumas proposições aqui, os irmãos vão ficar talvez um pouco assustados, mas é o que a gente entende das Escrituras, é esse texto. Porque a revelação geral, ela produz algo. E aí a gente vai ver, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade. Qual a verdade? A verdade que é revelada por meio da criação, que suprime a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou quando e como? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
e quais são os atributos invisíveis de Deus? Seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Olha para você ver como é que o texto é enfático. Tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas que foram criadas. E aí, a implicação disso, eu vou fazer uma pausa aqui para os irmãos entenderem. Todo mundo, até, eu volto a repetir, aquela nação que ainda não chegou à mensagem do Evangelho, todo mundo tem a compreensão do certo conhecimento de Deus. O problema é que o homem, tendo esse conhecimento de Deus, por causa dos efeitos da queda, que afetaram a mente, afetaram o autoconhecimento e a vontade, ele suprime essa verdade. E aí o problema está aqui, ó. Seu eterno poder, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens, ou seja, todo mundo que não se arrepende, né, e não corresponde em fé à mensagem do Evangelho, sendo que tais homens são indesculpáveis diante de Deus, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações se obscureceram. E aí ele vem falando assim, aí o Senhor, por causa disso, os deixou a sua própria sorte. Fala 3 vezes, os deixou a sua própria sorte, os deixou a sua própria sorte. Mas eu quero frisar aqui o fato de que, na revelação geral, que ela se dá por meio da criação, ela se dá por meio da providência, ela se dá também por meio daquilo que foi impresso no coração do homem, por meio da manifestação do Senhor no coração do homem, que é aquilo que eu chamei de senso divinitatis, que eu expliquei que foi Calvino, que cunhou esse termo, mas que é um termo muito comum, não estou atribuindo a ele nenhum mérito, ele só cunhou esse termo, mas é um termo muito comum em toda a história da igreja. Se você for ler Agostinho, tem isso, então, com outras palavras, é evidente, mas o homem, ele se tornou indesculpável por causa disso. E aí existe um grande problema. Por quê? Porque aquela pessoa que não ouve o Evangelho, aquela pessoa que não ouve a pregação do Evangelho, ela vai chegar diante do Senhor, e o Senhor ela não vai ser recebida com o Senhor por meio da redenção que há em Cristo Jesus, porque ela não ouviu o Evangelho, o Espírito Santo não atuou no coração dela, ela não teve condições de corresponder em fé. Esse é um efeito prático do porquê nós devemos, então, e cada vez mais, evangelizar, pregar a mensagem do Evangelho, anunciarmos as verdades do Senhor, ir até os confins da terra. Aí é uma questão que nos impulsiona ainda mais. Se todo mundo está nessa condição e essa pessoa precisa conhecer o Evangelho, ela precisa conhecer da mensagem do Senhor, isso nos impulsiona, porque a gente sabe que aquela pessoa, ela, segundo o que está escrito nas Escrituras, ela se tornou indesculpável, porque ela pegou o conhecimento que ela tinha de Deus por meio da revelação geral e ela suprimiu isso. Ela suprimiu de modo a se tornar indesculpável. E ela trocou a glória de Deus, por quê? Por obras da criação humana. Se a gente for pegar todo o texto, vocês vão ver. Não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram. Então, meus irmãos, por isso que é tão importante a realidade de nós pregarmos o Evangelho, de nós orarmos para que o Espírito Santo abra o coração das pessoas, de nós pedirmos ao Senhor que o Senhor haja de forma a regenerar um coração, nós pregarmos e essa pessoa, então, responder em fé, porque senão ela vai chegar diante do Senhor e ela vai ser indesculpável, porque ela tinha um conhecimento de Deus, e ela não glorificou a Deus, pelo contrário, elas tornaram seus pensamentos fúteis, e elas foram atrás de outros deuses, obras da criação humana. Aí agora nós vamos entrar no que de fato é a nossa disciplina. Nós vamos estudar isso nas aulas seguintes. Era isso que sobre isso que nós vamos estudar. Mas eu precisava fazer essa introdução, tá? Então lá, a revelação verbal ou a revelação especial. Eu falei que nós temos ali algumas manifestações da revelação, e os modos de manifestação nós vamos estudar eles,
mas de antemão eu falo que a revelação verbal, ela que é a própria pessoa de Cristo, que é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, logos de Deus, e as escrituras, todos os preceitos que foram dados aqui pelo Senhor. Nós temos a compreensão, nós temos a condição de conhecer, por meio da revelação verbal, aquilo que o Senhor nos faz conhecer de forma inteligível, proposicional, ou seja, por meio de proposições, de frases, por meio de falas que foram dadas aos outros homens e que eles colocaram em frases aqui, ao ponto que nós podemos compreender. Isso é a revelação verbal. Isso é a revelação especial. Além do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne. A gente vai falar. Então, está lá. É revelação especial. Eu frisei os dois. Vou ler só o texto de Hebreus, que eu acho que é o que mais nos interessa nesse primeiro momento, e 2 Timóteo. Eu vou só ler, mas eu vou tentar dar uma corridinha para a gente entrar, pelo menos, na teofania hoje. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, está vendo? Deus outrora falou. E falou de quê? Muitas vezes e de muitas maneiras. Aí nós vamos ver. Teofania, que é a manifestação com a fisicalidade do Senhor, ela é temporária, é o único meio que o Senhor se locomove, a gente vai ver isso, porque o Senhor, sendo Ele onipresente, ele só pode se locomover quando ele assume o aspecto teofânico, que ele se apresenta com fisicalidade. A gente vai ver isso, não precisa se preocupar, não. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras, teofania, profecia, operação compulsiva, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem que é o Filho? Jesus Cristo, Logos, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, tem um propósito de nós conhecermos o Filho. Por quê? Por meio só do Filho que nós temos, ele é o caminho, só por meio dele nós temos a compreensão exata da redenção, do plano de redenção, porque ele cumpriu na sua morte, morrendo pelos nossos pecados e na sua ressurreição, nos justificando, e ao nós crermos, então nós precisamos conhecer o Filho, mas também nós precisamos conhecer as Escrituras de uma forma geral, e está em 2 Timóteo, eu vou ler, para que, olha lá, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Por isso, nós constantemente devemos nos alimentar das Escrituras, dos ensinos que são dados aqui na Escritura, para nós tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. Eu quero só abrir um parênteses, e eu vou fechar logo esse parênteses, porque o nosso tempo está corrido. Mas algo que precisa ser gerado na perspectiva e na compreensão do ser humano, principalmente daqueles que creem em Deus, e evidentemente dos que creem em Deus, né, que creem em Jesus Cristo, é que a tomada de decisão nossa deve estar amparada nas Escrituras. Se há algum fato que nos é passado, que não está amparado nas Escrituras, não deve ser, nós não devemos dar ouvido a essas coisas. Então, aí eu falo, com todo respeito àqueles que são continuistas, algumas profecias que são dadas ainda hoje por algumas pessoas, que vão contra ou vão além das Escrituras, não deve ter em nossos ouvidos amparo nenhum. Porque os profetas do Novo Testamento só profetizaram segundo a medida da fé. A medida da fé ali era o quê? Os fundamentos que haviam sido lançados. Tá, meus irmãos? Então, por quê? Para a repreensão, para o ensino, para a correção, educação na justiça. Então, vamos lá. Essa revelação especial, ela é diferente
diferente porque ela tem um acesso limitado, somente crentes redimidos, somente pessoas pecadoras redimidas, que têm acesso a essa revelação especial. Por quê? Só quem crê nas Escrituras e crê no Senhor Jesus Cristo tem acesso. É bastante óbvio essa questão. Produz seres humanos, o quê? Redimidos. A gente acabou de ler, 2 Timóteo. Essa revelação foi uma revelação que ela foi progressiva. Bom a gente falar isso. Por quê? Deus se manifestou de diversos modos, como nós vamos ver. Exemplo, logo no capítulo 1, 2 e 3, em Gênesis, o Senhor se manifesta ali por meio de teofania. Ele aparece, ele fala, o homem ouve a voz dele, então, assim, ele assumiu uma forma humana para ter cordas vocais, ou ele assumiu uma fisicalidade humana para ter cordas vocais. E, ao longo dessa revelação verbal, ele foi se revelando de forma progressiva. Apesar de, lá em Gênesis capítulo 3, já ter aquilo que é chamado proto-evangelho, que já estava se referindo a Jesus Cristo, ele foi revelando o seu plano de redenção por meio de forma progressiva, ao longo de toda a história da redenção, toda a história bíblica. Aí a gente vê assim, as figuras que existem, que simbolizam e apontam para Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o tabernáculo, enfim, todas essas questões são revelações progressivas, de forma que Moisés teve um conhecimento que era mais limitado do que aqueles que vieram depois dele, Daniel, por exemplo, em consequência, outros tiveram um conhecimento mais limitado, mas o Senhor foi revelando progressivamente, tá? A Bíblia é inerrante, infalível e suficiente. Isso, para nós, eu acho que é muito tranquilo, nós já vemos esses termos em outras oportunidades. Ela é inerrante porque nós afirmamos que ela não contém erro, que ela é infalível porque ela é apta, toda vez que o coração está aberto a ouvir a palavra, de transformar o coração e com que a pessoa se arrependa e corresponda em fé, e ela é suficiente porque ela é a nossa única regra de fé e prática, ao ponto de que todas as nossas decisões estão amparadas nela, tá? Deixa eu só passar isso para cá, que eu acho mais legal assim. Beleza. Olha lá. Necessidade da revelação verbal de Deus. Isso aqui eu vou pular. Só textos, assim, não faz tanta diferença para a gente, não, tá? Eu vou pular já para o conceito. Porque aqui vai falar que Deus é escondido, que ele é qualitativamente diferente de nós, por causa dos atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, então ele é quantitativamente diferente de nós, e porque o homem é capaz de interpretar corretamente a revelação natural. Então, por isso que não tem grandes observações aqui, não. Então, está lá, os modos da revelação verbal. A gente vai entrar em teofania hoje. A teofania, deixa eu voltar aqui. Aí, outra figura, o irmãozinho que não achar que eu quebrei aí o segundo mandamento do Senhor, porque eu pus uma foto ali. Mas vamos lá, teofania. Eu preciso ler esse conceito, meus irmãos, e eu preciso que vocês prestem atenção nas palavras que vão ser ditas, porque depois eu pretendo fazer, não uma prova, né? É só uma questão de nós, algumas proposições para os irmãos lembrarem, olha, isso aqui se refere à teofania. Então, alguns pontos eu vou frisar lá. É o modo da revelação externa. Olha aí, primeiro ponto. É o modo, eu vou ler primeiro e depois eu vou trabalhando os pontos. É o modo da revelação externa e imediata, por meio da qual Deus assume temporariamente uma forma física, a fim de comunicar aos homens alguma coisa de si mesmo ou deles, tanto em termos de redenção como de juízo, confrontando-se presencialmente com os recipientes da sua revelação. Então, vamos lá. Primeiro, é o modo de revelação externa. Por que externa? O que ele quer dizer quando é um modo de revelação externa? Esse é um conceito que está nesse livro aqui, o Eu Sou.
Externa porque é diferente da profecia. A profecia não é no campo da subjetividade. Sonho, a pessoa está lá, né, dormindo, e ela tem a revelação por parte de Deus. Visão, ela entra num estado de êxtase, ela não perde os sentidos, mas ela entra num estado de êxtase, que ela tem ali as visões. Entretanto, a teofania é uma revelação externa, porque o Senhor se faz presente de forma física, ou seja, externa àquele com quem ele está comunicando. Então, ele está ali, ele aparece, exemplo, na sarça ardente. Ele está de forma física, palpável, diante de Moisés. E ele está de forma o quê? Externa, não está na subjetividade do homem, de Moisés, mas estava ali de forma externa, tá? Por isso, já faço um adendo aqui, no modo de teofania, muito mais difícil do homem manipular aquilo que é a vontade de Deus, os preceitos de Deus, porque ele se manifestou de forma externa, de que outras pessoas pudessem também ouvir a voz, entender os preceitos. Nós vamos analisar os textos bíblicos. É diferente da interna. A interna, como ela é subjetiva, a pessoa pode falar assim, olha, no dia tal vai acontecer determinado evento, sendo que talvez essa não é uma revelação que foi dada ao homem por meio de Deus, e nós não temos como julgar, nós não temos como avaliar, porque é algo interno. Se a pessoa vira para você e fala assim, Deus falou comigo, quem somos nós para falar que Deus não falou? Você concorda? Muito difícil de nós falar que Deus não falou. Por isso, essas ressalvas em relação às profecias que são dadas aí. Por aí. É um meio de revelação, então, externa, imediata. Por que imediata? Que Deus age sem mediação. Exemplo, no sonho ele não usa figuras ali, ele não revela a sua vontade por meio de figuras que são interpretadas. José, ele não teve que interpretar o sonho. Então, ali existia uma mediação entre a comunicação de Deus e a mensagem que ele queria transmitir. Aqui não, Deus fala por meio de proposições mais claras e por meio de uma revelação imediata, externa. Vocês vão recordar ali o evento que houve de Sodoma e Gomorra, quando o Senhor teve um encontro com 3 homens ali, sendo que um deles é o Senhor, é uma manifestação ali de teofania. O Senhor, ele age de forma imediata na comunicação com Abrão. Ele tratou com Abrão e com Sara de forma imediata, não foi por meio de sonhos, não foi por meio de aspectos subjetivos que precisaram ser interpretados. Ele falou claramente. Só fazer um parênteses também, e eu vou fazer quando nós chegarmos no texto, ali houve teofania, porque houve a presença do Senhor de forma física, imediata, externa, temporária, a gente vai ver, mas também houve angelofania, porque existiam outros 2 anjos que foram até a cidade de Gomorra, vocês lembram? Com certeza lembram, né? Que foram até a cidade de Gomorra e lá o homem pôde ver de forma temporária ali a fisicalidade dos anjos, que são seres espirituais, assim como o Senhor é espírito. Ele só assume essa forma temporariamente lá, por meio da qual Deus assume temporariamente uma forma física. Ele assume temporariamente uma forma física, a fim de comunicar ao homem alguma coisa sobre juízo, sobre si mesmo e sobre redenção. As profecias, as revelações do Senhor têm essa finalidade, apresentar juízo, redenção, apresentar o homem e falar do próprio caráter de Deus, enfim, tem essas finalidades, tá? E algo que precisa ficar ainda claro ali, ó,
é temporária, é uma manifestação física, com fisicalidade, materialidade, mas ela é temporária. Aí você pode perguntar assim, mas e Jesus? É uma teofania? Não, Jesus não é uma teofania. Existe ele, quando no Antigo Testamento ainda era chamado de o anjo do Senhor, ali ele se manifestou de forma teofânica. Mas ele é o verbo encarnado. Então, ele não é só uma teofania que foi temporária. Tanto é que, ao nascer do ventre de Maria, vir, crescer, morrer, ressuscitar, ele ainda está corporealmente com seu corpo físico, com seu corpo material. Tá, meus irmãos? Então, não é temporário, já assumiu esse caráter intemporal, né? ou perpétuo, vamos falar assim. Agora, com o corpo glorificado, é lógico. Né? Então, vamos lá. Primeiro, no paraíso, aqui é o primeiro ponto, e aí a gente para por aqui hoje. No paraíso original. Tá vendo? Eu pus uma figura, meus irmãos. Então, é só para ilustração, tá? Não sei quem desenhou, não sei quem escreveu, mas aí, como aconteceu aí que eu falei com os irmãos, é só para a nossa instrução aqui. Gênesis 3:8. O homem tinha pecado, a mulher havia comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deu ao homem, o homem também comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas antes, fala sobre o fato aqui, ó, quando ouviram a voz do Senhor, isso é depois da queda, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, tá vendo? Aqui não está falando, pelo menos o entendimento majoritário dos comentários bíblicos está falando do Senhor Deus Pai, né? Andava no jardim. Então, está vendo que tem fisicalidade? Ele assumiu uma forma humana para quê? Para comunicar ao homem, para conversar com o homem. Ele precisou ter cordas vocais. Ele andava. E aí é algo interessante. Se ele é de fato onipresente, ele só pode se locomover, andava no jardim, só pode ter deslocação, essa deslocação de um ponto até outro, quando ele assume uma forma teofânica. Olha que legal. Só quando ele assume essa forma de fisicalidade que ele pode se locomover. Meus irmãos, nós temos pouquinho tempo, então eu vou parar por aqui hoje e eu vou abrir para as perguntas e a gente